Na aula de hoje nós vamos ver alguns recursos um pouco mais avançados, como laços de repetição para fazer deploy em lote usando o Bicep. Tá interessado? Então vamos nessa. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Guido Oliveira e hoje a gente vai dar sequência aqui na nossa aula de Bicep e começar a criar umas coisas um pouquinho mais complexas. Eu já deixei um template pré-preparado, porque esse vai ser um pouco mais denso, né? E o único recurso que eu deixei pré-criado aqui, para exemplificar como que você referencia um recurso existente, é uma VNet. Ela foi feito o deploy aqui bem simples, eu só tenho uma subnet, que eu chamei de subnet 1, uma barra 26. Legal. Eu tenho aqui alguns parâmetros e algumas outras técnicas já para mostrar uma série de funções avançadas que vocês podem fazer para um deploy. Nesse caso aqui, a gente vai fazer deploy por tipo de servidor. É um template que é válido para tipos diferentes de servidor e em quantidades diferentes. Então, por exemplo, tenho aqui o parâmetro location. Um importante aqui é o server type, e eu vou ter web e banco nesse exemplo. Eu tenho number of instances, que é a quantidade de máquina, e ele vai de mínimo 1, máximo 25. Usei aqui o decorador min e max value, né? Então, poderia colocar diferente? Poderia, mas só para esse exemplo vamos deixar aqui 25. Admin password eu coloquei aqui secure. Você poderia referenciar no template um Proxima Key Vault. Eu deixei em texto puro porque é só um lab, mas se você não passar este parâmetro, ele simplesmente vai ser solicitado e ele fica em formato de máscara, só os asteriscos aparecendo. Tá? Temos aqui também tags para fazer tagueamento de recursos, né? Tag é do tipo objeto. E o meu username, que aqui eu deixei um valor padrão, que vai ser bicepAdmin. Eu criei aqui uma variável, e antigamente isso era conhecido como t-shirting, é como se fosse formato de camiseta. Então, quando você vai comprar camiseta, você escolhe tamanho PP, P, M, L, XL e assim por diante. Então você pode criar tamanhos e esses tamanhos já têm algumas configurações pré-definidas. Se você for observador, você vai notar que em server type eu tenho banco e web e são exatamente estes valores aqui. Então isso é como se fosse um mapa ou um dicionário. No Terraform seria algo como um mapa de objetos, para fazer uma analogia. E aí, por exemplo, dentro de web eu tenho name prefix e VM size. Mesma coisa para o banco, mas eles têm valores diferentes. Aqui, por exemplo, a gente pode colocar aqui para máquinas de banco, este vai ser o tamanho que elas vão ter. Padrão, ninguém muda. Mesma coisa para servidores web. Tá? Temos aqui um prefixo padrão, a ZNPD Web e a ZNPD DBS. Seria, por exemplo, Azure, não produção e Web, né? Óbvio. E aí eu tenho aqui uma variável Virtual Network Name, que vai ser Bicep Lab, é a VNet que eu já tenho existente, e Subnet Name, né? A subnet que já está criada também, vocês poderiam passar isso aqui dentro e referenciar da mesma forma que a gente vai referenciar mais para baixo no template, porém eu quis deixar dessa forma para ilustrar para vocês apenas. Isso pode ficar tão extenso e tão complexo quanto houver a necessidade. Só lembre-se que isso precisa ser alguém além de você vai precisar dar suporte a esse template, então é legal que ele esteja muito bem escrito e muito bem documentado também. Para referenciar um recurso existente, a gente, antes do aquele sinal de igual, pode simplesmente colocar essa palavra aqui, existing.
E aí ele é como se fosse um placeholder para resolver aquelas propriedades do objeto, e quando isso é compilado para ARM, ele faz as referências de forma correta. O que eu vou mostrar para vocês agora é recursos filho, duas formas que eu vou demonstrar aqui para vocês, tá? Então aqui dentro, subnet é um recurso filho da VNet. Então eu posso criar aqui VNet, que é o meu recurso pai. Eu passei o nome. Caso estivesse num resource group diferente, eu poderia passar aqui scope, e aí usar a função resource group, e aí passar aqui nome do resource group. E aí ele faria a referência para o objeto neste outro resource group. Não deixando, ele interpreta que está no mesmo resource group que você está fazendo deployment no momento. E aí, no recurso de subnet, você pode simplesmente passar aqui parent e colocar qual que é o recurso pai, tá bom? Essa é uma forma. É possível também criar referência dessa maneira aqui. No lugar de eu passar o parent, eu coloco aqui, vamos mudar aqui para subnet novamente. Pode ficar um pouco mais limpo para algumas pessoas. Isso, quando é compilado, não faz diferença, é mais uma questão de gosto, mas eu queria demonstrar a técnica da mesma forma. Eu vou colocar aqui, a gente vai fazer uma formatação, string formatting, né? Barra, e a gente coloca aqui novamente, e eu passo subnet name. Opa, barra. Essa é uma outra forma. Você passa o valor do pai, barra, o valor do filho. E aí você tem uma única declaração. Algumas pessoas gostam dessa forma, outras gostam dessa forma, tá? Eu só queria mostrar que ambas são possíveis, ambas são válidas, é só uma questão de gosto, não tem implicação técnica nisso, tá bom? Então, beleza. No nosso caso, para eu criar uma máquina virtual, que é o que muitas vezes as pessoas mais criam, eu preciso de uma network interface, eu poderia colocar discos de dados e o meu objeto da máquina virtual em si. Porém, como que eu aplico essa lógica para esses recursos? Eu estou criando um laço aqui, um laço de data disk e outro laço de máquina virtual. Como que eu faço esse relacionamento? A gente precisa abrir aqui o colchete depois do igual, né? Então eu tenho for e neste caso ele seria um índice apenas, e no meu number of instances, como ele é um inteiro, o range eu vou começar de 1. Por que de 1? Porque toda array começa de 0, por padrão. E como eu quero passar só o índice, se eu colocar 0, ele vai criar um nome do meu servidor 00. Eu não quero isso, eu quero que ele comece do 1. Então, eu estou falando que na função range, ele vai começar a primeira posição em 1, e este é o valor total, até o número de iterações que eu vou fazer. Como o number of instances ele é um inteiro, isso é possível. Depois, a gente precisa aqui colocar um name. Então, eu tenho minha variável vmparameters, e aí eu coloco colchetes para referenciar a posição que eu quero desse dicionário. Eu estou passando aqui o parâmetro serverType. Por quê? Porque serverType só aceita os valores dessa forma, e aí ele vai me retornar este objeto se for web, este objeto se for banco. Então, eu poderia ter tags específicas para esse tipo de recurso, eu poderia ter uma série de outras configurações específicas para este servidor, inclusive uma quantidade de discos de dados. Isso é possível fazer, obviamente. Um script DSC de PowerShell, você pode colocar um específico para servidores web, outro para banco, ou você poderia simplesmente escrever o seu DSC de uma maneira que fosse mais multidisciplinar, um único script de configuração, mas que suportasse diferentes tipos de resultado. Isso também é possível. Novamente, a gente só está simplificando aqui porque é um laboratório. E aí, eu estou recuperando a propriedade name prefix. Então, isso daqui vai retornar para mim este nome de prefixo aqui, ou este.
Depois, o que ele vai ter? A função padLeft, o que ele vai fazer? Vai pegar um valor inteiro, ele vai colocar a quantidade de dígitos que eu especificar no segundo argumento, no caso é 2. Então, se eu passar o número 1, ele vai colocar como 0, 1. E aí o caractere que eu vou preencher vai ser com zeros. No caso, se for 20, ele não vai ter o que preencher para a esquerda. Então, ele mantém a referência. Você poderia colocar quantos dígitos vocês quiserem. É uma questão de gosto apenas. E aí, no final, como é uma interface, eu vou colocar -nick. E aí eu sei o meu servidor, a minha máquina virtual, a minha interface tem exatamente o mesmo nome, só muda o sufixo no final. Né? Prefixo vem antes, sufixo vem depois. Se eu não estiver enganado. Temos aqui IP Configurations, e eu vou colocar o nome de ipconfig, e eu passo simplesmente o Resource ID da minha subnet. Eu prefiro sempre colocar IP dinâmico, porque eu odeio cuidar de tabela de alocação de IP. Eu acho que é muito mais prático simplesmente deixar o Azure fazer o trabalho dele. Depois a gente pode fixar, se for o caso, mas se você não destruir a máquina, seu IP dificilmente vai mudar, então não deveria ser uma preocupação. E, obviamente, qualquer referência, o ideal é que seja feito por DNS. Porque, se você precisar fazer uma mudança, é só mudar o IP que está vinculado naquele registro do DNS e a sua aplicação não muda o apontamento, é muito mais transparente. Fica a dica. E é aqui passando as tags. Ou seja, as tags que eu passar de parâmetro, todas vão ser aplicadas para a interface, para o disco de dados e para a minha VM. Beleza. Isso é uma collection agora, Network Interfaces, por isso que eu deixei no plural. Próximo, Data Disks. Um não depende do outro, então eles poderia ser feito deploy em paralelo. Eu coloquei o sufixo aqui de Data Disk, mesmo princípio daqui do name. SKU eu coloquei Premium, porque eu quero que esse Data Disk seja SSD. Ele vai ter 123 GB, o disk size em GB. Encryption, ele vai ser encriptado com encryption at rest com a chave de plataforma. Ou seja, se estiver offline, ele está encriptado para você recuperar, não para abrir o dado se você montar o disco, porém, ele está armazenado de forma criptografada e quem gerencia essa chave é a plataforma, que no caso é a Microsoft. Poderia ser uma criptografia com uma chave própria também, é só fazer a adequação aqui no template. Como é um disco de dados, a gente vai criar ele vazio. Creation Data, Create Option e Empty. Beleza. Próximo passo, máquinas virtuais. Lembra que essas daqui começaram no 1? Então, a array resultante começa em 0. Ou seja, aqui eu tenho que começar como 0, porém somar 1. Para poder manter a consistência de nomenclatura, mas poder referenciar as posições aqui de forma correta. Passamos aqui o parâmetro. A única diferença aqui é que i agora é i mais 1. Então, 0 mais 1, 1. Começa daí. E assim por diante. VM size está aqui na minha variável. Vai ser uma standard B1S. Estamos passando aqui para aquele parâmetro que eu especifiquei. Então, é um pouco mais simples, você pode engessar um pouco mais, mas ao mesmo tempo manter uma certa flexibilidade. Storage Profile, a gente vai criar a partir de uma imagem. O nome, mesma coisa da máquina, porém -OSDisk. Eu gosto de colocar descrito dessa forma, porque se você olhar para o disco, você sabe imediatamente se ele é disco de dados ou se ele é disco de sistema operacional e de qual máquina que é. E aí, ele vai ser um disco gerenciado, né? Vai ser Premium LRS, ou seja, ele também vai ser SSD. Image Reference, eu tenho aqui Windows Server, ele vai ser um 2019 Data Center de segunda geração, e a versão Latest, que é a versão mais recente que foi publicada na galeria até então. E aí, em Data Disks, eu vou fazer um attach
eu passo aqui o valor da minha array, a minha coleção de data disks que foi criada ali em cima. Dentro de colchetes eu vou usar i para passar a posição. Como eles foram criados sequencialmente, começou do 1 e foi até o número x, que é o que eu passei. 0 vai ser o primeiro, que é o 01, então a gente começa a partir daí, por isso o range 0 aqui. E eu vou pegar o meu ID deste Managed Disk. Mesma coisa para o Network Profile, a gente vai pegar a interface de rede e passar o ID. E aí, para as configurações do perfil de sistema operacional, Computer Name, eu gosto de colocar sempre o mesmo nome que está no portal, é o mesmo nome que está no sistema operacional, para evitar problema de inventário. Se você fizer um levantamento e for juntar as duas informações, qualquer informação que seja, por exemplo, um Configuration Manager ou um Intune, ele vai pegar o nome do OS e como que você vai ficar batendo isso com o que está no Azure? É horrível, por isso que eu gosto de fazer dessa maneira, para manter a consistência. Parâmetro do usuário de admin, parâmetro de senha, e aí as configurações. Vamos habilitar updates automáticos, provisionar o agente de VM do Azure, não tem motivo para não fazer isso. Enable Hot Patching, se fosse o 2022 ele permite isso, e aí a gente poderia colocar como true. Eu não lembro se ele suporta no 2019, mas não vem ao caso. E aí o Patch Mode, propriedade padrão aqui, Automatic by OS. E a gente pode colocar o Boot Diagnostics como habilitado. Terminou o nosso laço. Muito mais complexo de você ler do que o nosso exemplo da aula 3 de Storage Account. Porém, é um exemplo muito mais real. Eu já usei aqui o New Bicep Parameter File para gerar aqui. Eu tenho aqui Location Canada Central. A gente vai criar Web, 3 servidores. Eu estou passando aqui uma senha qualquer para o lab, mas na vida você não vai querer fazer isso. Você pode referenciar um valor de key vault, pode gerar uma senha dinâmica, pode fazer o que você quiser, contanto que não esteja nenhuma informação desse tipo em texto plano que você possa recuperar. Tá? Inclusive, se tivesse uma key vault, você poderia simplesmente fazer a referência à key vault existente, ao segredo, e recuperar o valor deste segredo e passar como argumento. No lugar de, inclusive, de passar a referência da própria key vault, né, no caso, no arquivo de parâmetros, para não ter resource ID. Dependendo do nível de tolerância que você tem no seu ambiente, pode precisar chegar nesse ponto. E aí as tags aqui, ele deve criar uma tag curso com o valor Azure Bicep. Já temos aqui. Eu vou tirar o what if. Se vocês quisessem fazer o equivalente a um Terraform Plan, é só colocar o what if, ele demonstra os recursos que seriam criados, né? Vamos ver se ele vai dar certo. Copiar aqui. Aí agora a gente volta aqui pro portal. Deployments. Que nome que eu coloquei? Bicep Test. Ó. Já tinha aquele Bicep Test, então ele iniciou aqui novamente. Se eu olhar aqui, ó, inclusive, nesse meio tempo ele já criou as 3 interfaces, os 3 data disks e já está provisionando as 3 máquinas virtuais. Template resultante, que é muito mais difícil de ler em ARM com os laços, está aqui. E as máquinas virtuais aqui também, do mesmo jeito, com o format e tudo mais. Parâmetros são parâmetros que a gente passou. Vamos voltar aqui para inputs. Number of instances. Não dá para ver aqui, mas você vê que tem um borradinho aqui por baixo. Admin password, como estava em branco, como secure, desculpa, ele nem mostra valor aqui, então não teria o que obfuscar. Né? A gente não está fazendo nenhum output. Overview. Vamos voltar aqui para o grupo, para o resource group. Legal. Ó, web 01, web 01 data disk.
NIC e OS Disk. Para todos, de forma consistente. Tem gente que gosta de fazer dessa forma. Eu já passei por situações que o padrão era bem rígido, então todos os servidores tinham que já estar declarados, né? Ó, meu data disk, size, ele está aqui na categoria de P10, Custom Data Disk Size, tá 123, que é o que eu coloquei. Encryption, default, aquele que a gente tinha colocado, encryption at rest com a chave de plataforma. Nada além disso. Olha aqui as tags. Vou botar aqui. Curso, Measure Bicep. Mesma coisa para interface. E vamos para o servidor. Ainda não está disponível, já tem um private IP. No nosso caso, eu não estou fazendo deploy com IP público, né? Você não quer expor suas máquinas para a internet. Sempre você tem que ter alguma coisa no meio do caminho, seja um Azure Firewall, seja um Application Gateway ou qualquer outro tipo de coisa, para não expor sua máquina diretamente. Tamanho aqui B1S, menos informações aqui de publisher do sistema operacional. Computer name está idêntico. Se a gente vir para networking, ó, a interface que está vinculada é a que bate com o nome aqui que foi criado. Discos. Meu disco de OS está aqui. Meu data disk está aqui. Nomenclatura batendo também. Tamanho da VM B1S. Poderia ter uma série de outras propriedades. Acho que a gente habilitou o Boot Diagnostics também. Ó, foi habilitado e já coletou o screenshot da máquina. Tem o serial log. Tudo bonitinho. Exatamente como a gente colocou. Vamos voltar no Resource Group. Deployments. Ó, finalizou. Para fazer deploy de todos esses recursos, ele levou no total 1 minuto e 53 segundos. Isso foi para criar 3 interfaces, 3 discos de dados e provisionar os 3 servidores. Se eu tivesse mudado isso para 6, ele teria feito, obviamente, o dobro. Porém, o tempo não teria mudado tanto porque ele cria quase que em paralelo essas máquinas. Ele inicia o deploy e passa para o próximo. Como a gente está colocando um deployment que o nome é diferente, ele não vai esperar um concluir e ter conflito. Ele já inicia o próximo, já fazendo a referência porque os discos de dados e a interface de rede foi criada com sucesso. Muita coisa nessa aula. Esse foi um exemplo muito mais de vida real. Se você gostou, dá um joinha. Eu não sei se eu vou parar por aqui com esse curso. Porém, se você quiser ver, por exemplo, como que eu uso um pipeline no Azure DevOps para fazer deploy disso daí, num workflow de GitOps, deixa um comentário, me fala aqui se você quer ou não, para eu poder saber e gravar essa aula efetivamente. No mais, é só. Se você gostou, novamente, deixa um joinha, considera se inscrever e até a próxima. Tchau, tchau.